o nosso evento. Peço que todos coloquem em mute, né? Bem-vindos ao segundo live Masterclass do Celint, né? É um processo de advocacy que a gente faz com muito prazer para levar mais conhecimento e experiência até vocês. Hoje, né? Quer dizer, antes, que acho que alguns não me conhecem aqui, estou vendo algumas pessoas que eu antes não vi, ou não lembro, pelo menos. Eu sou Gaspar Carreira, sou conselheiro, sou um agente de transformador em governança, sócio do Celint. Tenho o prazer de trazer aqui hoje, né, para falar um pouco sobre o importante papel de presidente de conselho, né? Meu sócio, é sócio fundador e chairman do Celint e de outras empresas. Vai ter um bate-papo um pouco diferente hoje do que estão acostumados na live e na Masterclass, vamos fazer um híbrido. Então, eu vou estar tocando aqui, né, umas perguntas e respostas com o Vanderlei de forma mais aberta, para ele poder se aprofundar e detalhar mais alguns assuntos. E eu peço que vocês que tenham interesse em participar, em perguntar, levantem a mão digital, para que faça a filinha e eu vou concedendo para que vocês façam as perguntas diretamente aí ao Vanderlei, né, e respeitem a linha e quando eu abrir para vocês falarem. Então, sem mais delongas, Vanderlei, é um prazer estar aqui com você em mais uma live Masterclass do Celint. Com certeza, né, não precisa de apresentações, mas acho que é importante você atualizar aí todos que você tem feito nesses seus 30 anos ou mais de conselheiro e presidente de conselhos, de executivos e tudo mais, e o propósito tão forte que a gente tem no Celint. Bom, obrigado, Gaspar. Obrigado a todos aí pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho trabalhado em conselhos, como o Gaspar falou, há quase 30 anos, como conselheiro e também como presidente de conselho. Está aí o meu perfil no LinkedIn, para quem quiser dar uma olhada, quem não me conhece ainda. Acredito que a maioria já me conhece. Fundei o Celint em 2015, né? Vai fazer 11 anos esse ano que nós estamos atuando. E o Celint tem se dedicado, né, a não só formar conselheiros, como tem sido pioneiro na série de áreas, desde a nossa implantação de uma trilha completa, que foi já pioneiro, os nossos primeiros livros sobre carreira de conselheiros, a primeira certificação para conselheiro consultivo e também agora a primeira trilha para presidente de conselho. Quer dizer, nós já estamos na terceira turma do nosso programa de desenvolvimento de presidentes de conselho. Já esse ano vai entrar a quarta, já completamos a terceira, e esse ano estamos também ministrando novos cursos na trilha para presidente de conselho. Uma trilha completa que vai desembocar também numa certificação, vai ser a primeira turma certificada, será esse ano, quando completarem os outros módulos, e nós também temos uma imersão, também pioneiros nesse sentido, de fazer um agrupamento de presidentes de conselho para trocarem ideias, para trocarem fundamentos, para pensarem nas suas próprias carreiras, nas suas atividades, nos seus conselhos, obviamente, ter muita troca, muita cocriação de conteúdo. Isso vai acontecer sempre todo início de ano. Eu tenho atuado, né, falando um pouquinho da minha experiência, eu tenho atuado em conselhos, preferencialmente, né, na maior parte de empresas familiares, onde tanto empresas de uma família só, multifamiliares ou até multissocietárias, mas a grande maioria de capital fechado, né, dos quase 30 conselhos que eu participei, apenas 3 eram de empresa de capital aberto, o restante todas de capital fechado e familiares. Então, o Celint também tem isso, a gente se especializou nessa área, né, fazendo um trabalho bem voltado para desenvolver governança, desenvolver conselheiros que tenham uma aptidão e uma orientação para ajudar famílias empresárias, né, ajudar a transformar empresas familiares em famílias empresárias. Né? É isso que é o nosso grande mote, né, Gaspar? Então, está Exatamente. feita aí minha apresentação. Obrigado, Vanderlei. E muita gente acha que o Brasil começa depois do Carnaval. No Celint, não. Certificação já começou em janeiro, fevereiro tem PFC, março, governança para startups, abril, finanças para conselheiros e uma série de outros cursos. Tem que estar atento no calendário para executar o plano de desenvolvimento estratégico de vocês. Por favor. Vanderlei, estou vendo aqui que temos presidentes de conselho, temos conselheiros iniciantes, conselheiros experientes, né? Mas nem sempre todos sabem da importância do presidente de conselho ou do coordenador, né? Mas da atribuição de presidente de conselho, né? As competências e responsabilidades.
que divergem bastante de um conselheiro. Todo mundo acha que é só um cara que vai ali ajustar a reunião. É muito mais disso, né? Então, eu queria que você abrisse a nossa masterclass aqui falando um pouco sobre isso, a importância e a responsabilidade e as competências de um presidente de conselho. Excelente, a pergunta é bem abrangente, mas a gente vai começar pelo ponto talvez nevrálgico, né, que é um erro comum das empresas de colocarem como seus presidentes de conselho executivos muito bem-sucedidos que tiveram uma carreira muito diretiva, né, de fazer resultados acontecerem, muito mão na massa, e colocarem para assumirem como chairman de algumas empresas. Esse tem sido o erro crucial, que a própria Harvard Business Review já divulgou isso há alguns anos atrás, e eu, com a minha experiência acumulada e observando também esse artigo, me inspirei, porque falei, realmente isso é um erro, porque as demandas de competência do presidente de conselho são muito diferentes das demandas de um executivo-chefe, né, o que a gente chamaria de um Chief Executive Officer. Qual é o dilema aqui? É que enquanto o chefe executivo ele tem um trabalho diretivo, ele tem um trabalho de talvez tomar até ele as grandes decisões da implantação, do desenvolvimento do dia a dia, quando a gente vai para o conselho já tem uma visão de mais de longo prazo, ele está olhando a perenização adaptativa da empresa, ele está olhando a criação de valor, a estratégia de médio e longo prazo, e tudo isso só faz sentido ter um colegiado para que as experiências coletivas afluam, para que exista uma provocação, né, entre todos, exercendo às vezes o contraditório, para que uma tese seja debatida com uma antítese e que se chegue a uma síntese, que normalmente é algo superior do que a simples junção da tese e antítese. Então, assim, conceitualmente falando, é um trabalho sensacional, porque vai se criar um processo decisório que vai levar a uma tomada de decisão superior. Então, duas consequências disso. Primeiro, essa decisão superior, ela vai acontecer só para uma pauta restrita de assuntos. Então, lá no conselho, é preciso trabalhar muito bem qual é a pauta de assuntos que ele vai decidir, porque ele não pode se entrar no dia a dia da empresa. Ele não tem tempo, ele não está ali presente no dia a dia, e ele tem que tomar decisões onde há uma grande reflexão e um debate, ou seja, decisões muito importantes, mas não tão urgentes. Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência para o Sherman é que ele deve coordenar esse debate. Às vezes, para nossa surpresa, um bom Sherman, ele nem coloca a sua própria opinião. Ele vai tentar puxar do colegiado exatamente as divergências, as posições, chegar num rumo de ação. Também não dá para a gente debater exaustivamente tudo e não ter um rumo de ação, não ter uma linha que vai se adotar. Mas então esse Sherman, ele é uma pessoa cujo principal competência, se não entre várias, né, que são requeridas, mas é a capacidade de conduzir um grupo de profissionais de altíssimo nível, diversos, com perfis diversos, mas fazer com que esse grupo trabalhe em conjunto, buscando essas soluções. E também, aí decorremos uma série de capacidades e competências. É uma pessoa negociadora, é uma pessoa diplomata, é uma pessoa que tem capacidade de mediação, que tem capacidade de ouvir, acima de tudo, porque ele vai ter que ver as posições. Tem alguém que vai ter que aprofundar um pouco na empresa. Não dá para ser um Sherman sem conhecer o setor de atividade, o que ela faz, como cria valor naquele negócio. Então, acho que está dando eco aqui, pressão minha. Normalizou, ok. Então, assim, é isso que a gente espera de um Sherman. Como a gente dá para perceber por essa breve explicação, é um conjunto de habilidades e atitudes diferente, muito diferente do que a atividade de um CEO de uma empresa, onde ele tem que ser dirigente, tem que ser alguém que tome decisões rápidas, haja até de intuitivamente, muitas vezes, né? Porque o negócio não pode esperar, enquanto no conselho há muito mais um debate, um arrazoado, uma linha mais lógica de tomada de ação, levando em conta essas diferenças que todos podem trazer. Então, Gaspar, é um pouco isso que é a primeira visão assim do Sherman. Eu gosto muito da analogia, né, do maestro e da orquestra, né?
O maestro Sim. tem a importância dele em orquestrar, né? Com a batuta ele não toca nenhum instrumento, né? Como você falou, muitas vezes o chairman não se posiciona, ele está ali para orquestrar a governança dentro do conselho e dentro da companhia. Eu gosto muito dessa analogia também. Agora, Vanderlei, a gente sempre fala, e de fato é, e acho que apoia muito nisso, na rede de relacionamento, né? A importância do networking para quem quer ser conselheiro, principalmente para quem está iniciando nessa carreira, está fazendo a transição. Para a governança, para o chairman, sua rede de relacionamento tem valor? Agrega valor à companhia e à sua função? Olha, especialmente o Sherman, ele precisa de uma rede de relacionamento robusta. Por quê? Primeiro, a rede de relacionamento tem dois papéis. Uma é ajudar a companhia com a sua rede, resolvendo determinadas questões específicas. Isso é atinente ao conselheiro, mas o Sherman, normalmente, como ele tem um trabalho mais profundo na empresa, vamos dizer assim que o tempo de atuação de um conselheiro seja, em média, 10% do tempo de um CEO, porque ele vai ter uma reunião, ele vai ter uma preparação prévia, vai ler materiais. Um Sherman, ele tem o dobro, ou às vezes até o triplo do tempo do conselheiro. Por quê? Porque ele vai ter que estar na empresa, ele vai acompanhar determinados processos, ele vai dar as caras mais, às vezes, com alguns stakeholders, visitar um cliente, entender melhor de um fornecedor. Por quê? Porque ele vai fazer essa ponte entre as necessidades do negócio e as decisões do conselho. Então, o networking dele é especialmente importante nesse sentido. Mas há uma segunda vertente, Gaspar, de networking que a gente vem de uma forma empírica acompanhando com os Shermans, né, com todos os Chairpersons que a gente tem desenvolvido e até no nosso próprio trabalho, né? Os sócios do Celintes também, a maioria exerce a função de Sherman, o Gaspar está exercendo agora a função de Sherman num grande grupo frigorífico que a gente está no conselho, Arthur, que está aqui, também é sócio CEO do Celintes, também é Sherman de um grupo lá no Nordeste, enfim. Pelo fato de a gente observar e acompanhar esse trabalho, a gente percebe o seguinte: o Sherman também precisa de um networking inter-Sherman, entre outros Sherman. Por quê? Porque ele precisa colocar os seus desafios. E se o CEO é solitário, o Sherman também é, e às vezes em um grau até maior, a solidão do poder. Por quê? Porque como ele faz esse papel diplomático, de maestro, como você ressaltou, né, Gaspar, de juntar as opiniões, etc. e tal, ele às vezes se encontra no meio de um desafio de mediação, de negociação. Então é preciso que ele tenha a possibilidade de compartilhar os seus dilemas, as suas dores, as suas descobertas, os seus desafios e, por que não dizer, a sua própria pauta. Como é que eu componho a pauta? Né? Então, eu estava falando que, agora no início, que a pauta do conselho ela é extremamente importante. O Sherman tem um papel muito relevante na definição dessa pauta. Ela não pode ser determinada pelo CEO, né? Senão vai acontecer aquilo que o saudoso ministro Rubens Recupero ele falava, né? O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Se deixar o CEO ser o piloto da pauta, ele vai ter uma pauta que vai ser a pauta do seu próprio interesse, e não o interesse das decisões do conselho. Então, o Sherman, como dono da pauta, ele precisa trocar ideias, trocar impressões, ter uma chance de debater com outro Sherman, coisa que a gente não tinha até então no Brasil, né? Assim, essa possibilidade. Essa possibilidade se abre com duas perspectivas. Primeiro, a nossa trilha e o nosso programa para presidente de conselho e também, principalmente, com a nossa nova imersão, que vai ser a primeira agora em março, onde nós vamos ter um grupo seleto de chairperson que vão estar lá debatendo exatamente isso, co-criando conteúdo, trocando suas impressões, suas dores, seus dilemas e se preparando para o ano. Né? A finalidade de uma imersão desse tipo é ajudar o chairperson a olhar para os seus desafios do ano, ter uma pausa estratégica para pensar junto com outros pares, né, de altíssimo nível, o que eu devo fazer, como é que eu devo me comportar. E é claro que nesse networking surgirão certamente possibilidades de trocas, de negócios até, de parcerias, enfim, coisas que estariam ali no nível altíssimo do própria direção do conselho. Né? Então, eu acho que é por aí que é o networking específico. Está no mudo, Gaspar.
Obrigado. Você entrou até um pouco na minha próxima pergunta, mas eu quero que você aprofunde um pouco nesse tema, né? Que é justamente, a gente fala muito, né, do isolamento do CEO, né, principalmente do dono da empresa, né, a solidão do poder. E aqui a gente está falando da solidão do chairman, né? E o chairman Isso. ou os chairmans precisam de um espaço seguro para se posicionar, para tirar dúvida. Ele é mortal, ele também tem questionamentos, né? É um ser integral, né? Ele tem Isso. dúvidas, então ele tem que ter um espaço seguro para não ser julgado, para perguntar, compartilhar. Por que essa imersão se considera um espaço seguro e qual seria a diferença de, por exemplo, dele estar no DPC, né, que é o nosso programa de conselheiro, para poder estar fazendo essas trocas? Qual o Tá, diferencial dentro do processo de imersão? ótimo. Sem dúvida, o programa, como o DPC, ele é um programa que tem um conteúdo. Ele já tem, quando você entra nele, você já sabe exatamente quais são os tópicos que você vai passar. E a gente vai ressaltar muito ali os papéis do chairman, que são 15. No nosso programa, a gente tem 15 papéis que a gente vai colocar o conteúdo, trazendo casos, trazendo discussões, debates, mas há um estudo dirigido, vamos dizer assim, que o papel do instrutor ou facilitador é trazer os debates para os conteúdos e fazer com que ele agregue valor para quem participa. Temos alguns ex-participantes aqui, tenho certeza que devem ter apreciado muito, que a avaliação é muito boa do nosso programa do DPC, exatamente por isso. A imersão já tem uma outra perspectiva, Gaspar. Não há um conteúdo pré-definido, existem grandes tópicos. E ali o conteúdo vai ser criado na hora, vai ser muito mais uma abertura para discutir dores específicas, para discutir desafios, para se colocarem as questões e um espaço, sim, para que, junto com outros pares, né, possa haver ali um entrelaçamento, né, um congraçamento e facilitar o trabalho depois. Porque eu imagino, né, e a gente está montando essa imersão exatamente para criar um grupo coeso que seja de presidentes de conselho que vão, ao longo do ano, se contatar novamente. Nós até vamos promover isso. Nós vamos fazer depois alguns encontros virtuais entre esse grupo da imersão para que eles possam acompanhar aquilo que foi tratado e trabalhado durante a imersão. Ou seja, nós estamos tentando criar um espaço que seja não só presencial, mas também virtual, para que esses presidentes de conselho possam ter o apoio para exercer bem a sua função. E outro ponto, Gaspar, a gente percebeu claramente que, enquanto nas empresas de capital fechado, né, e a gente preconiza isso nos programas do seguinte, existe uma governança formalista, onde tudo é, vamos dizer, preconizado pela regra, inclusive as agências reguladoras, a CVM, que controlam muito qual é o papel do conselho. Esse conselho formalista, ele acaba sendo um conselho mais supervisionador. Né? Ele quer supervisionar, garantir que ninguém está fazendo alguma coisa errada, porque, em última instância, o conselho, numa empresa de capital aberto, ele é o responsável último pelo que acontece, às vezes, em áreas que ele nem está sabendo. Né? Então, pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Já numa empresa de capital fechado, o conselho ele tem um papel muito mais construtivista. Então, essa pauta que ela seria exigida pela formalização, pela lei, ela não existe. Os acionistas que adotam um conselho, né, na sua empresa de capital fechado, é porque eles entendem que o conselho está ali para juntos transformarem, criarem valor para o negócio. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa transformação e passa para essas empresas, eu percebi claramente, atuando nesses últimos 30 anos, que o Sherman não sabe exatamente qual é o seu papel. Às vezes, porque ele é o próprio dono, e no processo de governança fluiu o papel de Sherman e acaba se perdendo ali no o que ele tem que fazer com esse conselho. E, às vezes, há uma distorção. Esse conselho eu instalei aqui porque eu preciso ter uma visão de como trabalhar melhor meu negócio, mas eu não consigo extrair o máximo desse colegiado, ou extraio até pouco do colegiado. Então, quando a gente junta presidentes de conselho que vão trazer exemplos claros das dificuldades que eles têm para tentar extrair esse valor, certamente haverá ali insights, haverá a possibilidade de ganhos extracurriculares, né, de aspectos que não estão na literatura,
mas principalmente porque as empresas de capital fechado também não têm essa literatura, não tem essa regra para ser seguida. Há necessidade de flexibilidade, de compreensão, de entendimento. Cada uma vai ter derivações diferentes para poder chegar a um bom termo do papel do presidente do conselho. É isso que é a nossa proposta, né, de tentar fazer algo. E esse networking, agora a palavra da moda não é mais networking, é netweaving, né? E esse Isso. netweaving que vai, vamos dizer assim, coordenado ali para chegar nesses aspectos, seja realmente muito criativo e traga muitas possibilidades novas para o presidente do conselho. É interessante que você colocou, né, essa questão, né, da governança formalista, onde que o presidente do conselho, o conselheiro, e quase que tem ali as regras, normas, legislação para seguir, a fórmula de bolo para executar. Quando vai para uma empresa de Sim, capital fechado, né, você tem muito mais complexidade, né? O conselho tem um papel de trazer, antecipar tendências, né, ajudar na elaboração da estratégia, ter um letramento sobre os sócios, como executivo muito grande. E aí ele precisa, né, de trazer isso, de pensar nisso e trocar com outros, fazer benchmark, que é algo, né? A sim, companhia fechada, ela é fechada até nisso, ela é muito isolada, né? E aí o perfeito. chairman precisa trazer, né, do mercado, né, dessa vivência muito importante. Você teria um caso, assim, pela terceira vez, no mínimo, o Celente é pioneiro, né? Foi na trilha do conselheiro, na certificação, no DPC do presidente, eu acho que nessa imersão também, porque eu ainda não vi no mercado. Mas eu queria te perguntar se você pudesse trazer algum caso da sua vivência com relação ao quanto que o teu network, a sua NetWeaver, aportou para o negócio, por meio do seu papel como chairman. Ah, não, tem dúvida. A gente tem vários casos, acho que principalmente nas empresas que ainda estão em formação do seu conselho, esse networking ou netweaving, ele é crucial, porque nós vamos, em várias situações, né, trazer consultores, trazer mentores, trazer pessoas, né, que possam ajudar em áreas específicas, até na parte tecnológica. Eu, especialmente num conselho que eu fui presidente, fui coordenador geral do conselho, a gente teve que fazer de tudo na empresa, né? Desde o planejamento orçamentário, direcionamento estratégico, fazer mentoria, fazer coaching para alguns membros da família, um coaching até de mediação, chegou no caso, e nesse ponto nós trouxemos vários profissionais que cabiam no bolso da empresa e que puderam ajudar nesses pontos específicos. Eu imagino que na troca que a gente pode fazer entre presidentes de conselho, esse tipo de atividade ou esse tipo de indicação possa ser cada vez mais profissionalizada, cada vez mais embasada, né? Porque é crucial ter confiança em quem você indica. Eu não vou indicar alguém que eu sei que vai chegar lá, eu não sei se vai chegar lá e vai fazer um bom trabalho, né? E hoje no Brasil, confiança é mercadoria escassa, né? Até ontem eu estava numa palestra e eu falei sobre confiança, né? Eu estava numa outra organização. Eu falei assim: olha, pasmem, eu estava andando aqui na Carvalho Pinto, e aí de repente eu passo em determinada área e vejo assim um placar escrito gasolina confiável daqui 11 quilômetros. Eu falei, caramba, isso é institucionalização da desconfiança. Porque por mais que a gente saiba que existe gasolina batizada, eu não posso institucionalizar isso e falar, olha, vá na minha que é confiável, tal, enfim. Então, acho que é uma matéria bastante difícil, né, a questão da confiança. E, na medida que a gente senta juntos e tem gente que é qualificado, vai claramente ajudar um ao outro nesse aporte, né? E, sem dúvida nenhuma, o grupo amadurece em conjunto, né? Quanto mais eu me espelho, né, na verdade, quando a gente senta em conjunto de iguais, há um espelhamento, né? Esse é o ponto, talvez, que seja mais interessante. Esse espelhamento é você se ver na posição do outro e antecipando demandas, questões, indicações, consultorias, gestores, mentores que possam facilitar o teu trabalho no conselho que você atua. Legal. Você estava falando aqui, o Vanderlei estava lembrando que a gente tem um programa novo, né, na trilha do presidente esse ano, certo? Sim, O LIC, né? Liderança Integral do Conselho. E aí, né, e geralmente a liderança no meio executivo está muito acostumado com o posicionamento hierárquico, né, com o cargo.
Como é que, né, aí antecipando um pouquinho, não querendo entrando no curso, mas falando um pouquinho da liderança sem autoridade formal. Como é que é o papel do chairman exercer essa liderança, já que ele não é chefe de ninguém? Como é que é esse É, trabalho, né, dele influenciar e ter essa autoridade? perfeito. Você tocou no ponto que são os cursos da nossa trilha. Então, só para relembrar, não só o LIC, né, que é a liderança integral do conselho, na trilha do presidente do conselho, a gente tem o DPC, que é o programa chave, né, que é o programa mãe, que é o desenvolvimento do presidente do conselho, que tem os 15 papéis do presidente do conselho, como é que ele se desenvolve, como é que ele atua. Então, um conteúdo específico direto para a atuação de presidente de conselho. As outras três disciplinas, elas são indiretas, ou seja, elas vão ajudar a trazer competências. Uma é o LIC, a liderança integral do conselho que você falou, cujo objetivo principal é ajudar esse chairman, esse chairperson, a atuar na liderança de um grupo sem necessariamente ser alguém diretivo, pelo contrário, que vai atuar mais ou menos como um líder servidor. A palavra-chave é essa, é alguém que junta as possibilidades do grupo e por baixo atua levantando as capacidades individuais. Esse líder é um líder que tem uma demanda muito forte, né, de uma postura integral, alguém que vai olhar para o outro, alguém que vai aprender a entender as suas emoções, as suas idiosincrasias, os seus sentimentos, fazer com que aquilo possa fluir de uma forma positiva. Além do liderança integral, nós temos ainda na trilha do presidente do conselho o programa ARTE, que é a arte de escuta e o processo decisório, né, que uma das instrutoras está aqui, a Vera Costa, está aqui com Isso. a gente hoje. É um programa sensacional, recomendo, né, de uma profundidade de como você melhora a sua capacidade de escutar, a sua capacidade de ajudar no processo decisório, de entender como é que funciona a mente que decide. Então, é isso que um presidente de conselho precisa. E o último curso, não menos importante, é o curso que a gente chama de ATP, que é Autoconhecimento e Transformação Pessoal. É um curso bastante menos direto, né? Um curso muito mais de soft skills, mas que a gente percebe, esse presidente de conselho, para poder atuar dessa forma, ele precisa olhar para si próprio, ele precisa entender quais são as suas limitações, ele precisa entender quais são os seus vieses, os seus paradigmas, e não deixar que essa visão de mundo possa interferir num processo decisório mais amplo, onde vai se ouvir partes contraditórias, etc., e que ele tem essa nitidez, essa clareza de perceber ideias que vêm, que não estão no seu paradigma, possam ser superiores e fazer com que isso flua de forma positiva para o processo decisório. Então, assim, a nossa trilha para presidente de conselho ela está composta, né, com essas quatro disciplinas que elas se interrelacionam e formam um todo bastante mais coeso para ajudar o presidente do conselho. E a cereja do bolo é a imersão, né, que nós vamos ter em março, onde vai ter todo esse network. Muito bom. Eu não sei se quem já fez aqui o DPC, né? Lógico que eu recomendo, porque eu fiz, inclusive, e me surpreendi, né, com a tamanha responsabilidade que um presidente de conselho tem, né, em termos de atividades extra, né, off meetings, fora das reuniões. E aí eu fico pensando, né, na gestão de tempo que um presidente de conselho precisa ter. Eu acho que provavelmente vai ser um assunto aí da imersão, como é que, né, trabalha esse tempo na presidência do conselho, mas principalmente queria te ouvir de você sobre a questão da estratégia e da perenidade do negócio. A principal função do conselho, orquestrado pelo presidente do conselho, é levar a perenidade da companhia. Só que a tendência, principalmente em empresas de capital fechado, com a governança não madura, é olhar a operação, é olhar o resultado, é olhar o curto prazo. Como é que é a atuação diante dessas 15 responsabilidades que a gente mencionou aqui do presidente de conselho? Como é que ele orquestra essa questão do tempo e lida com esse de biônio aqui do operação, resultado, a empresa tem que sobreviver, versus ela precisa ser longeva, tem que buscar a sua perenidade adaptativa. Eu acho que aí o papel do presidente, em conjunto com o secretário do conselho, ele é um orquestrador do tempo. Ele tem que olhar não só o seu tempo de preparação, o presidente do conselho tem uma demanda, como eu falei, superior, que às vezes é o dobro ou o triplo do conselheiro, ele tem que ter tempo de preparação da pauta, ele tem que estar presente na empresa. Então, o tempo dele
e ele tem que gerenciar muito bem para que ele faça isso sem estar no dia a dia da empresa. Acontece que, às vezes, até algum presidente do conselho tem uma cadeira efetiva dentro da empresa. Isso é comum, né? E, às vezes, atua, inclusive, full-time na companhia. Mas aí já começa a ter uma derivação, né, do papel essencial do chairman. Eu, por exemplo, outro dia jantei com o chairman executivo da Volkswagen, né? Aí eu falei, como é que é teu papel ali o chairman executivo, ele está no meio termo entre ser um chairman que preside o conselho, mas que também atua em determinadas áreas da operação. Ele divide com o CEO determinadas demandas. É uma empresa alemã que tem um tipo de governança mais stakeholder, né? Stakeholder capitalism, e a gente entende que esse papel ele tem um tempo de dedicação maior. Às vezes, o fundador de uma empresa, uma grande empresa que abriu capital, também atua como chairman, mas full-time. Na grande maioria das vezes, o chairman não é full-time. Ele está ali, no máximo, uma, duas vezes na semana. Então, a gestão do tempo dele é realmente crucial para que ele possa atuar bem no seu próprio tempo e também no tempo da reunião. Então, quando eu falo que a atuação do chairman junto com o secretário, muitas vezes com o CEO, é importantíssima para que haja um respeito nessa pauta e que os tempos dedicados para tomar decisão aconteçam de maneira satisfatória. Então, e além de tudo isso, né, o que é mais crucial é o tempo de seu autodesenvolvimento, né? Que a gente entende hoje, né, o Selinch preconiza o lifelong learning para todas as funções. No caso do Sherman é ainda maior, porque ele, por mais que ele esteja, é um profissional mais maduro e tem uma tendência a dizer, não, eu não preciso aprender mais sobre determinados assuntos, mas o mundo está mudando com uma rapidez estonteante com a inteligência artificial, com todos os novos mecanismos e ferramentas que estão à disposição, e o Sherman precisa realmente pensar muito bem como é que ele gerencia o seu tempo na empresa, fora da empresa e durante as reuniões. Acho que para mim são os três tempos cruciais aí do chairperson. Legal. Só lembrando que conforme a gente fez na chamada, a gente vai ter um sorteio de um programa daqui, mas precisa estar na master até o final, né? E de preferência participar perguntando, que todo mundo está tímido. Eu tenho Tá, uma, tá. pe- eu tenho uma última, entre aspas, pergunta para você aqui, e é muito fruto das discussões que nós estamos tendo no Celint, principalmente eu, você e o Arthur, né? Sobre a governança construtivista, sobre a evolução, né? Sobre o papel do conselheiro do futuro, né? Antecipando tendências de mercado, tecnológica, da sociedade em si, né? Na gestão das pessoas, dos talentos. Aí eu pergunto para você, e o presidente de conselho do futuro? Quais são as habilidades e competências? Você viu uma mudança grande? Como é que você vê o chairman do futuro? Eu vejo um amadurecimento, né, da função na medida que a gente traz isso para debate. Eu acho que até ano passado eu vi esse papel escondido, né? Era assumido normalmente ali por um executivo, como eu falei, ou por um conselheiro, que às vezes não entendia nem tanto o próprio papel do conselheiro, quanto mais o papel de chairman. Então, eu acho bastante ainda prematuro eu poder projetar um pouco desse conselheiro, como é que ele vai ser. Mas eu prevejo, sim, que na medida que a gente amplia esse debate, e como você já colocou, nós estamos sendo pioneiros nisso, o IBGC tem um programa para presidente de conselho também, mas é lá no INSEAD, quer dizer, então não é uma coisa que está adequada à realidade brasileira, Acessível. pelo contrário, é algo extremamente caro, né? Para fazer alguma coisa lá, imagina que você vai investir algo em torno aí de 200 a 250 mil reais, e ao mesmo tempo não é voltado para o que a gente tem. Então, eu acho que na medida que a gente está provocando, trazendo esse debate, eu vejo um amadurecimento, uma curva de amadurecimento em 4, 5 anos, onde a gente vai ter bem mais claro qual é esse papel, e aí sim a gente poder extrapolar, olha, a empresa do futuro vai ter tais e tais características, e o Sherman do futuro vai ter que acompanhar. Mas se eu puder arriscar um ou outro ponto, antes de passar para o André, né, que levantou a mão, um outro ponto eu diria assim, ele vai ser cada vez mais uma pessoa mais centrada. É aquela pessoa que é capaz de agir na companhia, trazendo equilíbrio, trazendo uma paz de espírito, porque o processo decisório das grandes decisões, ele vai demandar, sim, uma coisa mais acalorada. E o Sherman é aquele que vai trazer esse ponto de equilíbrio. Então, é muito mais, eu vejo, um desenvolvimento em torno do soft skill do que propriamente dos hard skills ou das novas tecnologias, porque isso o Sherman vai poder acoplar, trazer do mercado, via consultores, via conselheiros, via executivos, e ele talvez
precisa se aprofundar mais aquilo que a gente está postando, inclusive, na nossa trilha, que são esses soft skills, essas habilidades de poder trabalhar no centro, de poder trabalhar ali, trazendo a paz e o equilíbrio. André, por Excelente. favor, pode fazer a tua Falou pergunta. em brinde, tá vendo como é que é bom? Falou em Não, brinde, já tem não, gente não, aí, o não, André vai fazer. Vamos lá. não é o brinde, mas ele tem tudo a ver com a reflexão, né, que está sendo feita aqui. E a minha pergunta, reflexão, dúvida, talvez ela está no sentido seguinte: na medida em que o presidente do conselho tem, obviamente, uma grande responsabilidade, é, e olhando esse conselheiro do futuro, né, o trend, a tendência, você acha que a gente pode chegar num ponto da gente ter um nível de conselheiro, de presidente do conselho? Conselheiro, eu já entendi que sim, né, na minha percepção, como um profissional, um gestor altamente capacitado na indústria, entendeu? Se o cliente é um cliente de retail, você acha que a gente pode chegar num nível de ter um presidente de conselho, ou talvez os conselheiros altamente especializados naquele segmento de indústria específico? Então, assim, a própria diversidade de conselho, ela implica que você tenha um ou outro que seja específico do setor, mas é desejável que o colegiado tenha pessoas de outros setores. Para quê? Para ver uma fertilização de ideias, para ver práticas que são feitas nos setores, práticas boas, que possam encaixar, elas possam caber nessa outra empresa. Eu dou um exemplo concreto da minha carreira. Eu fui conselheiro, sempre fui engenheiro, eu sou engenheiro de formação principal, economista e mestre em administração, mas eu sempre atuei como executivo em indústria química e petroquímica. Uma outra exceção, indústria de embalagem e tal. Aí eu fui cair ali como conselheiro numa empresa de moda, né? Como é que um engenheiro vai... E, olha, fantástico, porque eu trouxe uma contribuição que mudou a perspectiva, uma única contribuição, mas eu tive que visitar loja, tive que visitar centro de distribuição, fábrica, compreender o dilema da empresa. Eu trouxe uma coisa do meu tipo de indústria, caiu como uma luva, que mudou a perspectiva, até a forma de entender as unidades de negócio da companhia. Então, de fato, essa fertilização cruzada ela ajuda demais. Agora, é claro que o perfil desse presidente de conselho, desse conselheiro, tem que ser alguém aberto, alguém que aprende, alguém que está disposto a olhar outros setores com olhares muito mais aquiescentes, com olhares mais de abraçar a causa, do que alguém que vem cristalizado com verdades absolutas. Esse profissional da verdade absoluta não tem espaço no futuro, né? Porque nós temos que aprender a aprender com muita velocidade. Então é isso que eu vejo, né? E essa demanda vai fluir também para o Excelente, André. Obrigado. Obrigado, André. João Peixoto. Ô, Gaspar, obrigado, Vanderlei. A minha pergunta está um pouco na linha também de futuro, né? O Vanderlei falou bastante da importância dos soft skills para os chairmans, cada vez mais, né? Nesse sentido, como é que a avaliação de um chairman vai evoluir também? Como é que isso entraria num contexto para avaliação de um chairman no futuro? A avaliação do Sherman, ela normalmente ela é feita no bojo do processo de avaliação do conselheiro do CEO, né? Então a gente tem pontos ali de atitudes, capacitações, competências, atividades que ele exerce. Eu acho que na medida que há esse amadurecimento que eu estou falando, né, que vai ter também na compreensão do papel do Sherman, nós vamos também trazer processos de avaliação que levem muito mais em conta essas capacitações que eu falei aí, de serem centrados, de trazer inovações, de olhar negócios com uma perspectiva mais de longo prazo, de olhar como é que se cria valor. Então, acho que ali, e também, principalmente, como é que ele trabalha o colegiado. Ele é alguém que está atuando, ele é alguém que interfere, ele é alguém que chama as pessoas à participação, ele é alguém que se coloca à disposição, às vezes, para parar arestas, e que também, muitas vezes, se abstém de votar, ou de dar sua opinião, para poder que o grupo, que é um grupo muito qualificado, chegue a determinadas situações. Porque, muitas vezes, no passado, né, e até talvez aqui num presente mais recente, o Sherman se dá muitas vezes ao luxo de tomar decisão. Ah, então nessa questão eu acho que tem que ser por aqui, por assar, e o conselho fica olhando ali. Então, para que existe o conselho? Então,
avaliar essa capacidade do Sherman de ser alguém que dá o suporte numa liderança integral vai ser um ponto que eu acho que vai ser crucial no processo avaliativo futuro. Obrigado. Obrigado, João. Essa questão aqui se mistura um pouco, né, quando a gente fala sempre da posição de CEO e de chairman, né? O CEO vem com o cacuete, o executivo, de decidir, né? De É, definir. E do chairman não é por aí, né? é isso aí. Obrigado, João. Paulo Olá, Melo. gente, boa tarde, boa noite É, já. É, mano, assim, a minha especialidade é o tributário e dentre os impostos indiretos e eu também acabei me especializando na reforma tributária. Eu tenho uma curiosidade de saber, porque a reforma tributária ela é mais do que a mudança de imposto, ela é a mudança da maneira de fazer negócio, a maneira é um mindset, assim, uma profunda alteração do mindset de fazer negócio no Brasil. Como que a questão da reforma tributária chega para os conselhos, se é que chegam? Desculpe se a pergunta minha não fizer sentido. Obrigado. não, a pergunta faz sentido. Eu acho que os conselhos estão ainda tentando compreender melhor, né, os impactos da reforma tributária. É tudo muito recente. Então, a gente, em alguns conselhos, tem discutido como é que vai fazer, como é que vai emitir nota, como é que nós vamos levar em conta determinados tipos de fornecedores que podem ser melhor que outros. Tem uma série de coisas que a gente ainda está tentando compreender, mas é aquela coisa de colocar, abastecer o avião em pleno voo. Nós continuamos voando, continuamos nosso modelo de negócio, e vamos ter que aprender como é que isso vai acontecer na prática. Vamos ter que tomar alguns tombos, vamos ter que deixar combustível vazar em alguns casos, para depois a gente recuperar. Eu acho que ainda é um debate que ele se aprofundou de uma forma muito rápida demais, porque se concentrou no final do ano passado, né? E a gente vira o ano, né? Passa as férias e tal, e agora tem a nova realidade. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar. Mas essa matéria vai certamente chegar no conselho, né? E o presidente do conselho vai ter que se aprofundar para poder ajudar nas mudanças que seriam necessárias no próprio modelo de negócio, como você falou. Então, eu vejo ainda dessa forma. Obrigado pela pergunta, Paulo. Obrigado a Vanderlei, você. aí Obrigado, Vanderlei. a Obrigado. questão, né, de construir a pauta, o presidente tem essa atribuição, esse tema tem que estar na pauta estratégica da companhia, né, de criar algum comitê, muitas vezes temporário, para se aprofundar no tema, né, Vanderlei? Isso tudo está no Sim. bojo da responsabilidade e das competências do presidente de conselho. Minha bola baixou aqui, mas eu tenho uma pergunta para você, Vanderlei. Quais são os requerimentos, pré-requisitos, e como é que eu faço para participar da imersão? Ótimo. Quem tiver interesse aqui nesse grupo de estar na imersão, o pré-requisito é ou ter feito DPC, porque a gente sabe que você já está com as questões para debate, poder participar. E para fazer o DPC tem que ser um conselheiro experimentado, ou um chairman, ou um empresário que também pilota seu conselho. Então já é uma cascata de requisitos, né? Então, ou ter o DPC feito, com os pré-requisitos que ele tem, ou ter sido o chairman, quer dizer, alguém que conhece a linguagem. Dos nossos inscritos até agora, a gente tem uma lista aí já de participantes bastante boa. A grande maioria são Sherman em exercício. Temos ali quase 80% de Sherman em exercício. E temos, acho que, dois participantes, por enquanto, que fizeram DPC e que estão aspirando a posição, são experientes, conselheiros experientes, estão aspirando a posição de Sherman. Então, é por aí que é o requisito para poder estar na nossa imersão. E lá no site tem as informações de como se inscrever, na imersão especificamente, não no DDT. A Perfeito. Girlane, acho que botou no site aí, né? Obrigado, Vanderlei. Marcos Nicolas, tudo bem, meu amigo? Tá no mudo. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Saudações rubro-negras, né? Antes de mais nada, né? Descontrair a turma aí. O Vanderlei, minha pergunta é a seguinte: a gente, dentro de tudo aí que você explanou, sempre com muito conhecimento e autoridade, a gente vê toda a complexidade, né, de ser um presidente de conselho, ser um chairman. Só que a gente sabe quanto que é restrito, né? Se você conta, hoje você conta. São poucos os presidentes de conselho, né? A, a intenção de se ter uma preparação para isso é você cada vez pensar mais no futuro do que é uma posição de conselho e a qualificação. Então, minha pergunta é: como que é feito esse processo de escolha de um chairman dentro
dentro de uma companhia, né, dentro de uma organização, de uma instituição, e onde entra o componente experiência nessa escolha. Porque a gente vê cada vez mais, eu vi aqui, as pessoas todas aqui são muito, a maior parte são muito experientes, né? Eu consegui olhar todo mundo que está participando, e a gente vê cada vez mais essa condição da experiência em função da velocidade, da rapidez, de ter que saber de tudo ao mesmo tempo, ela está sendo um pouquinho escanteada, e eu queria entender isso dentro desse processo de escolha do chairman. O processo de escolha de um conselheiro ele tem que evoluir muito. O processo de escolha de um chairman, mais ainda. Porque normalmente, assim, ainda o Sherman ele tem um componente ali de escolha natural, né, de fundadores, acionistas, enfim. Mas eu vejo, eu estou atuando como presidente do conselho de uma empresa multifamiliar, que a família entendeu que deveria abdicar dessa função, deveria ter alguém independente. E isso está acontecendo cada vez com mais frequência, porque essa função começa a ser muito técnica, muito específica, com demandas de qualificação que eu coloquei aqui agora, que são realmente muito importantes e de experiência acumulada. Então, as empresas estão compreendendo cada vez mais que é uma função chave, que ela demanda qualificações diferentes e que a gente tem que buscar no mercado um profissional assim experiente. Então, eu vejo um futuro muito bom, né, no futuro para essa posição de chairman e chairperson, porque vai sim haver um processo de amadurecimento que, como eu falei, ainda começa, né? Nós estamos trazendo esse debate há 1 ano e meio, 2 anos para o Brasil, e acho que isso vai percolar, isso vai ganhar uma atração, fazendo com que profissionais experientes na função e que tenham as qualificações sejam valorizados, né? E apareçam ali, de fato, para ajudar esses grupos multifamiliares, familiares a se desempenharem melhor. Nessa empresa que eu sou chairman há quase 7 anos, a gente fez uma transformação gigantesca. A empresa triplicou o lucro líquido em apenas 4, 5 anos. Por quê? E ela estava estagnada antes. Por quê? Porque a gente trouxe as práticas, trouxe os processos, mediou as questões, trabalhou o perfil dos próprios conselheiros, da família, enfim. Então, eu vejo isso acontecendo com mais frequência na medida que a gente se prepare para poder atuar dessa forma, tá, Marcos? Então, é um processo, é um processo. Pois é, mas no processo de escolha, vamos citar o teu aí nessa empresa. Como te escolheram? Foi mais no network? Foi mais. Houve um Foi headhunter mais do que. networking. São duas formas, ou um headhunter ou um networking. Aí você tem que estar no networking para poder estar sendo escolhido. Isso é claro, né? O próprio conselheiro é assim. 80% é networking, 20% é headhunter. E aí, para a nossa experiência, Vanderlei, assim, ou às vezes o conselho, a empresa busca um presidente de conselho já, ou entre os conselheiros, eles veem o que tem melhor experiência, melhor conhecimento, melhor perfil e elegem, né? Chegam a um consenso Sim. de que aquela pessoa pode ser o chairman, e muitas vezes tem um mandato, né? Pode fazer um rodízio e tudo mais. Então, esse modelo varia muito de empresa para empresa, de conselho para conselho. Principalmente nas empresas de capital fechado, que tem mais liberdade poética, né? É verdade. Eu vou, eu, eu vou dar um pequeno Pois é. break aqui agora para a gente fazer o sorteio. Aí eu volto com os Buenos, Pedro Bueno e o Luiz Fernando Bueno. Gilane, vamos lá fazer o sorteio do voucher, a gente já volta? Fiquem aí, não saiam. Vou compartilhar aqui minha tela. Um momento. Consegue ver a minha tela? Sim. Sim, Sim. sim. Vamos lá. Vera Costa. Vera Costa. Maravilha. Legal. E o programa vai ser definido depois, como é que é? Isso, aí a Vera entra em contato, né, com o pessoal aqui da nossa equipe e a Legal, gente vê o programa com ela. Bom, obrigada. excelente. Pelo Pedro avançar do Bueno, tempo, não sei se a gente vai ter tempo para todas as perguntas ainda, né, Gastão? sim, sim. Vamos dar mais aí 5 minutinhos, Vanderlei. E aí depois a gente recebe Sim. as perguntas e bota no site ou responde para o grupo. Acho que o Pedro Bueno baixou a mão. Luiz Fernando. Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa Bom, noite. parabéns aí pela transparência no sorteio. Não podia ser nada diferente, né? Os princípios da governança corporativa. Bom, pessoal, eu
eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, sou conselheiro da área de sustentabilidade, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e resolvi aprender um pouquinho sobre essa arquitetura de governança corporativa, né? E estou fazendo aí algumas inserções e fui convidado para participar daqui. Estou adorando a conversa de alto nível, estou achando muito bacana. Mas eu queria fazer uma pergunta bem básica, né? Bem rasa, né? Porque assim, a grande maioria das empresas são micro, pequenas e médias empresas. Eu fui diretor de sustentabilidade do CESP Campinas também, né? Então eu sei que ali tem mais de 450 empresas, 25 são grandes, o resto é tudo micro, pequena e média empresa. E aí você tem uma iniciativa de você orienta as empresas a formar conselhos consultivos, né? Conselho de administração com a família e conselho consultivos para dar suporte à decisão, o conselho de suporte à decisão para amparar o conselho administrativo para tomar as decisões para a empresa. Uma vez que o conselho de administração responde civil e criminalmente, tem poder de voto, aquela coisa toda, e já o conselho de suporte à decisão não tem isso, é mais barato, enfim, essa coisa. Como é que é o papel, Vanderlei, desse presidente com esse status quo, né? Um presidente que não é um presidente de uma multinacional, não é um presidente de uma grande empresa, né? A presidência de uma grande empresa tem lá o conselho de administração e tem também conselho de suporte à decisão, conselho consultivo, Comitês, né? comitês, vários comitês e tal. Como que é o papel desse presidente específico, né, que é mais a área que eu atuo e que eu pretendo atuar também como conselheiro? Como que é o papel desse presidente? Que Luiz, realmente não alguém me muda falou. muito, Luiz. Não muda muito. Quer dizer, o papel a gente espera que seja o mesmo. Aliás, a empresa de capital aberto fechado, ele tem ele preconiza, estou falando especificamente do Sherman, né? Ele tem esse papel de trazer esse debate. Acontece que quando a empresa de capital aberto é mais formalista, então a Sim. tendência muito mais ali de supervisionar. E na empresa de capital fechado é uma tendência de ajudar na criação de valor. Eu diria que ele é um grande arquiteto, né, o Sherman, das tomadas de decisão para criar valor e direcionar a empresa para o futuro. Então, talvez uma das grandes competências é compreender profundamente processos de criação de valor, de desenvolvimento de estratégia, de como se debate e toma decisão sobre talentos, sobre o pool da companhia, o setor de atividade dela, enfim. Ele é alguém que vai catalisar essa tomada de decisão. Então, as demandas elas são parecidas, seja uma empresa que fatura 10 milhões por ano, com uma que fature 3, 4 bilhões. Né? Entendi. As demandas são parecidas, viu, Luiz? Aí aspectos comportamentais do processo decisório também pega bastante, né? Isso aí. Entendeu? Bom, pelo adiantado da Beleza. hora, vamos fazer a última pergunta com o Fabrício, e aí depois de responder, Vanderlei, você faz o fechamento aí da nossa live master de hoje sobre o Sim, papel do DPC, do presidente. Vamos lá, Boa Fabrício. noite, Boa noite. Vanderlei, minha pergunta ela vai muito na linha do que você mencionou, até de uma experiência que eu estou vivenciando, de uma empresa que era familiar, foi vendida, o dono foi para o conselho e tem o CEO. Você falou da questão lá, né, do papel do chairman, o CEO com desafios próprios. O que você percebe que são preparações, de paradoxos e principalmente conflitos para uma boa atuação de um chairman quando ele vai nesse contexto de um processo de uma empresa familiar que foi vendida, um CEO que vem do mercado com, às vezes, a negociação para resultados de curto prazo. Então, eu queria pegar um pouco da sua experiência para ver essa boa atuação, né, para um chairman, principalmente em contextos que têm muitos desafios e questões complexas, como venda de empresa, profissionalização e por aí vai. Primeira coisa é alguém que tem que estar presente, né? Não precisa estar presente o tempo todo, mas ele tem que estar entendendo os dilemas, as questões, as grandes questões da empresa. E não é diferente se ela está num processo de M&A ou não, quer dizer, ele tem que entender como é que funciona isso e como é que ele vai agregar valor ali. Sempre em mente que ele vai ser alguém que orquestra o processo decisório. Ele é o presidente, quando a gente fala do presidente do conselho, ele é o presidente da reunião, e ele é o presidente da governança da empresa. Ele preside duas entidades que são abstratas. Ele preside a reunião do conselho para tomar as melhores decisões e ajudar nesse processo de confronto e consenso para chegar numa linha de ação. E ele também preside a governança da empresa. Então, ele vai ter que olhar as estruturas, os instrumentos, as ferramentas, ele vai ver como é que está arquitetada a governança. Nós temos um conselho de família,
nós temos um conselho de sócios, nós precisamos ter um melhor acordo de sócios, um protocolo familiar, enfim, um documento que permita um regimento de conselho mais aberto, mais flexível. Então, ele tem que olhar isso tudo. Claro que isso vai demandar uma pessoa experiente, que já tenha passado por, no mínimo, uns 3, 4 conselhos, pelo menos como conselheiro, né? Idealmente que já tenha até uma experiência numa pequena empresa, uma ONG, onde ele possa ter presidido. Mas, de fato, aí essa capacitação de entender os dilemas do negócio, fazer isso, essas duas presidências, né, de uma forma concatenada, é que vão garantir o sucesso da atuação desse presidente de conselho, seja em que ambiente for. Muito bom. Vanderlei, antes de passar a palavra para o seu fechamento, eu queria agradecer a participação de todos, a riqueza do debate, das perguntas, o número de participação de vocês. Espero encontrá-los em breve nos nossos programas, né? E dizer que a live foi gravada, vai estar disponível, né, no nosso canal no YouTube, no nosso site também, para vocês assistirem novamente e compartilharem com quem vocês acham interessante. De antemão, uma boa noite e meu agradecimento à participação de todos. Vanderlei, o seu fechamento, por favor. Não, eu também novamente agradecer a todos vocês, muitas pessoas aqui, muitos profissionais de alto nível que a gente vê, que estão com a gente pela primeira vez. O Celint, só reforçar, é uma empresa muito séria, né? Nós temos um propósito de longo prazo. Hoje somos 7 sócios, né, para quem não conhece, e nós temos uma governança que cada vez também está sendo aprimorada, ou seja, casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, a gente quer, de fato, contribuir de uma maneira muito produtiva para o desenvolvimento da governança em todas as suas dimensões, né? Seja ajudando empresas, ajudando profissionais, presidentes de conselho, conselheiros. Espero que vocês tenham apreciado o debate, tenham sido produtivo para quem está chegando aqui também pela primeira vez, para nos conhecer, e que possam seguir com a gente, né, em nossas iniciativas. Novamente, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Bom carnaval para todos. Obrigado, boa noite.